Boa tarde a todos. Sou Marcos Paredes, diretor comercial da empresa Gal Brasil Sistemas Construtivos. Nós passamos por várias avaliações, como a doutora Salete explanou aqui, com relação ao SINAT. Eu vou fazer um breve relato de como foi obtido esse Bom, a Gal Brasil, ela detém o Datec número 005. Esse é o Datec da Gal Brasil. Ela tem como ITA, desde o início, o IPT. Ela tem um sistema um pouco diferente, porque nós utilizamos as paredes maciças, moldado em log, concreto leve, com polímeros e armadura de fibra de vidro protegida por poliéster. A elaboração para a obtenção da técnica levaram vários elementos para que nós pudéssemos escolher qual a avaliação, qual a ITA a ser utilizada, né? Então, nós levamos algumas considerações a respeito. Então, aqui eu indico que ter um Datec indica que o sistema construtivo passou por uma avaliação técnica e permite dizer que o sistema possui um desempenho. Isso dá credibilidade ao sistema. E a avaliação feita pela ITA. Um outro quesito que nós levamos em consideração seria de unificar todos os ensaios em uma única ITA. Então, por isso foi escolhido a nossa ITA, para quem fosse o ITA ter uma visão global do sistema construtivo, e não apenas por partes. Então, esse foi o objetivo. Então, ele foi levado em consideração também, que a escolha da ITA, na questão da credibilidade, na questão dentro do país inteiro e também fora do país, porque nós também tínhamos objetivos, como já realizados, trabalhos fora do Brasil. A obtenção do Datec, ele se iniciou há muitos anos, 2006, 2007. Nós ainda trabalhávamos nas operações coletivas da Caixa, juntamente com a doutora Salete salientou, com um grande parceiro que foi Zigmantas, né? Essa realização são casas já executadas, 580 unidades, realizada em 12 meses. Tá? Uma situação também diferenciada da Gal Brasil é que a Gal Brasil, ela constrói, mas ela também transfere tecnologia. Essa questão da transferência de tecnologia, temos que ter também muito controle sobre tudo. Se já é difícil mantermos controle sobre os nossos olhos, imagine para terceiros. Então, fazemos um circuito completo dentro do sistema da Gal Brasil. Nossas paredes, ela tem uma incorporação de ar de 15% a 20%, tá? E modificada por polímeros e com a estrutura de fibra de vidro. Radiez de paredes, também polimizada, mas sem o ar incorporado e impermeabilizado, tá? Também estruturada com as telas de fibra de vidro. Esse aqui é basicamente o resultado que nós obtivemos dentro das avaliações da ITA.
toda a parte de desempenho estrutural, segurança a fogo, estanqueidade a água, desempenho térmico, desempenho acústico, durabilidade, eles foram tidos com satisfação. E dentro das ITAs ou você pode ou você não pode. Há algumas recomendações no campo, foram 5 recomendações que foram feitas pela própria ITA, e nós tomamos as medidas cabíveis para cada item. Primeiro, a questão das telas de fibra de vidro nas armaduras de campo. Foi uma exigência que a ITA falou, vamos desenvolver. Nós conseguimos desenvolver também em fibra de vidro as amarrações de campo, de transição de cargas, que era a solicitação da ITA. Segunda exigência, essa aqui é uma foto que demonstra a armadura de fibra de vidro e as transições dos cantos, tá? Dentro das formas. Essa daí já é uma parte da forma, já a parte interna, e já a colocação, inclusive, já dos kits aqui, dos kits elétricos. Resistência a fogo. Ela nos pediu que fizéssemos uma avaliação da resistência ao fogo. Nossa parede foi feita uma resistência de fogo de 30 minutos e ela tem uma potencialidade de ser praticamente uma parede corta-fogo. Tá? Desempenho térmico. Quando foi feita a primeira etapa, nós tínhamos apenas a zona bioclimática 3, que incluía São Paulo. Tá? E uma das exigências fosse que nós fizéssemos isso para o Brasil inteiro. Como nós estávamos transferindo tecnologia, poderia ser utilizado em outros estados. Tá? Então, hoje, a DEL Brasil já tem todos os desempenhos térmicos, acústicos também. Próximo. Uma outra consideração que nós fizemos com relação ao isolamento sonoro, principalmente nas geminações das casas. Tá? A HO Brasil adota como procedimento básico a geminação ser parede dupla. Existem 2 situações. Primeiro, pelo isolamento sonoro. Segundo, você trabalha às vezes numa classe de ocupação, pessoas às vezes não muito esclarecidas, que ele pergunta, a parede é minha ou a parede é sua? Às vezes a questão de incomodar o vizinho ou não, fazer um furo com uma broca, colocar um prego e aí acontece alguma coisa no vizinho, é motivo de alguns questionamentos. Então nós fizemos a seguinte situação, para todas as obras com geminação, paredes duplas. Tá? Nossas paredes são basicamente com 10 centímetros e na geminação ela se torna dupla, com 20 centímetros. Existia uma situação com relação existe um questionamento muito grande com relação à utilização da fibra de vidro na construção civil. Fora do Brasil, ela é muito utilizada em obras emergenciais, porque havia um ataque álcali dentro das fibras de vidro. A HO Brasil, ela conseguiu inibir esse ataque com a utilização de poliéster dentro da fibra de vidro, e os seus ensaios, eles tinham dado, no primeiro ensaio, uma VUP de 40 anos, nós aumentamos essa VUP para 60 anos, e o último ensaio que foi feito hoje já está em 100 anos. Como eu falei no começo, se nós que fazemos, já é difícil você ter todo o controle de todos os procedimentos, de todas as paredes, de todas as características de todos os materiais, como também explanado aqui hoje, nós fizemos uma questão do controle de qualidade. Então nós criamos vários
ferramentas para que a gente possa dar a tranquilidade para nós e para quem utiliza e para quem financia. Porque hoje, com as novas normatizações, hoje isso pesa bastante. Então, nós criamos documentos de qualidade, formulários exigidos na organização da aplicação da tecnologia, manual da qualidade, tá? Em todos os processos e em todas as etapas. Nós criamos também junto para as empresas a questão do PCMAT, do PPRA, do PCMSO, para que tenha total condição de tranquilidade dentro da obra. A questão do PCQ, do POCQs, são itens que nós desenvolvemos para nós para a questão do controle de qualidade em 100%. A HO Brasil, quando faz uma parceria junto com outras empresas, ela é corresponsável pela essa obra junto com essa parceira, não é apenas uma venda. A questão de hoje que foi tratado aqui também, do manual do proprietário, também montamos o manual do proprietário, porque o sistema construtivo ele tem algumas diferenciações, tá? Com relação à ampliação, arranques e todas essas coisas, pode ser feito em qualquer sistema, qualquer utilização de qualquer alvenaria, mas a gente já indica os pontos de arranque, cortes de paredes, porque todos eles querem fazer uma ampliação e nós já damos essa condição. Servimos também de série, são registros de inspeções de materiais, todos os materiais, como falado hoje também, a questão dos materiais utilizados, nós utilizamos apenas materiais certificados, alguns materiais desenvolvidos até em parceria com outros fornecedores, no caso aqui também falar de esquadrias e outros produtos, tá? Nós também criamos hoje uma casa universal, que está sendo feita já temos várias obras já executadas, em execução, outras para iniciar, da Casa Universal. São casas adaptáveis, tá? São casas que já mantêm o giro da cadeira de 180 graus, elas já estão totalmente enquadradas já dentro dessas novas normas, tá? E elas são adaptáveis por quê? Muitas vezes, dentro de um conjunto habitacional que você construía, você é obrigado a deixar os 3% para portadores de necessidades especiais. Muitas vezes, esses 3% não eram ocupados apenas 1%. Aí, quando a pessoa ia usar uma casa que era adaptada para a necessidade, ela não queria. Ela se achava que ia ficar marcada, alguma coisa, eles não queriam usar. Havia um problema junto com Caixa, com prefeituras, na utilização dessas casas. A Caixa está fazendo essa divulgação, acho que junto com o PDPH, com a Salep, a questão da normatização das casas universais, que é a questão a Caixa me parece que está colocando 5 itens de adaptação. Então, essa casa ela pode ser adaptada para um cadeirante, que tem dificuldade ou problema de visão, nanismo, para todos eles, são 5. Né? Então, se tornou mais prático para todos nessa parte. Hoje, nós já trabalhamos dessa forma. Conforme falado também pela doutora Salete, esse aqui é o último... acelerar, porque nós temos mais um. Esse é o último, flash. Deixar um tempo maior para o debate. Ok, por favor. Essa aqui é a obra que foi auditada, que já foi entregue na cidade de Araras, em São Paulo. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Marcos, pela sua compreensão. André, 5 minutos, é possível? 6? Mais 20%, mais 20%, 6 minutos. Não, é porque nós temos que correr para deixar um tempo de debate. Por favor. Obrigado pela compreensão, André. Boa tarde a todos, quase boa noite.
Vai ser bem rápido a minha apresentação. Me chamo André Montenegro de Holanda, sou engenheiro civil, administrador de empresa, sou cearense, a tecnologia foi desenvolvida lá no estado do Ceará. Só peço a atenção de vocês, eu vou explicar aqui a tecnologia, ela é muito complexa, vocês têm que prestar bem atenção para poder entender um pouco a tecnologia, ok? Então, se chama Casas Olé, tá? O nome é um nome bem brasileiro, né? Pensou Casa Gol, Casa... Então, Casa Olé é um nome que é conhecido por todos nós, então nós vamos dar um olé. Vamos lá. Pode marcar aí. Vamos embora. Bem, isso aqui é uma fábrica, né? As Casas Olé. Elas são montadas no local da obra, para a gente não ter deslocamento. Né? Consta basicamente de pistas, né? De pistas de concreto. Muitas vezes são feitas nas áreas institucionais para ser aproveitado como quadra de esporte, como a gente tem feito em Alagoas, lá no Ceará. E formas, né? O que determina a quantidade de casa são as quantidade, o tamanho das pistas e as quantidades de forma. Nós já fizemos fábrica para fazer uma casa por dia, como já fizemos fábrica para fazer 30 casas por dia. Okay? Basicamente, é uma casa de alvenaria. Nossa inovação não é de produto, é de processo. Minha casa é de alvenaria. Nós colocamos uma armadura na parte inferior da casa, com a proteção de 3 centímetros, tá? Para poder ser erguida. Então, elas praticamente só possuem armadura na parte superior. Colocamos um desmoldante, formas de contorno. Essas formas, para fazer uma casa, gira em torno de 14, 15 mil reais por forma. Eu consigo montar uma casa, eu consigo montar uma fábrica num mês, eu já estou fabricando, a quantidade que os senhores quiserem. Então, basicamente, vamos continuar. Coloca a primeira camada de argamassa, com 3 centímetros de espessura. Depois coloca o tijolo, tendo cuidado com o prumo, com o esquadro, porque já está garantido o prumo e o esquadro. Quando o esquadro está garantido aqui pela forma, e a espessura da parede está garantida pela altura da forma, que é 11,5. E isso é errado. Depois, vou colocar a segunda camada de argamassa. Às vezes, quando o sol está muito intenso, eu vou descer um pouco o tijolo para interferir água na cura da argamassa. Coloco a segunda argamassa e depois eu vibro com a régua vibratória, que me permite que tanto a parte de baixo como a parte de cima, ela já saia pronta de fábrica. Vocês podem ver aqui atrás que isso aqui é a régua. Aqui atrás a gente dá um acabamento fino na parede superior. Né? Deixa eu retornar aqui. Bem, essa é a parede pronta. Quando em algum local do Brasil se permite usar castilho de aço, a gente já vai com a porta colocada. Quando não, a gente coloca a forma para ser feita a porta posteriormente. As instalações já vêm todas embutidas. Nós temos kits, tá? E um detalhe, toda essa operação aqui, toda essa operação é feita por serventes, tá? Toda. Que leva em média para serem treinados em torno de 2 dias, 3 dias no máximo. Então, logo após eu levanto a parede, tá? Um caminhão MUC, né? Um caminhão normal, como qualquer outro, de 40 toneladas. A gente adaptou aqui o que a gente chama um cambão para carregar ele e leva até o local de montagem. Aí o MUC. E a parede é colocada em cima de uma fundação, que pode ser radier, pode ser uma fundação direta, não interessa o tipo de fundação. Muitas pessoas têm dúvida como a gente coloca a parede em cima como se você coloca um tijolo, você coloca uma camada de argamassa e senta a parede em cima normalmente. Tá? A gente usa esse cambão inicialmente e as paredes são soldadas umas às outras. Depois é feito um acabamento de argamassa em cima dessa solda. Quando nós iniciamos a nossa tecnologia, em 2007,
nós montávamos uma casa em um dia e meio. Hoje, com avanço, com obras que a gente tem feito, a gente consegue montar uma casa dessa em 1h30 aproximadamente. Então, a única coisa que eu agreguei à alvenaria tradicional foram os MOOCs. Tá? Eu digo que a Olé é uma tecnologia basicamente brasileira. Eu posso fazer essa casa em qualquer canto, em qualquer município do Brasil, porque eu tenho todos os materiais disponíveis em qualquer município do Brasil. O único equipamento que eu agreguei aqui foi esse MOOC e a régua vibratória. Tá? Isso é uma obra lá em Fortaleza. Está aí. Essa obra aí, nessa foto aí, ela estava. Nós são 312 casas que nós vamos fazer em 7 meses. Pode reduzir o prazo? Pode. Aí você tem que fazer o custo-benefício de aumentar a fábrica. Né? Lá em Alagoas nós tínhamos uma fábrica muito grande. Nós estávamos fazendo 30 casas por dia. Bem, isso aí são inovações que a gente sempre tem que estar pensando em inovações para agregar a casa. Nós estamos desenvolvendo, já está desenvolvido, está em fase de teste, um painel fotovoltaico térmico, nós chamamos de PVT. Tá? Um material que vai agregar, um equipamento que vai agregar, ele fornece tanta energia para casa como se esquenta água. Tá? O primeiro painel fotovoltaico do mundo. Foi desenvolvido por um engenheiro nosso lá em Fortaleza, que se juntou com a Olé. Tá? Ele tanto fornece energia a toda a casa, lâmpada LED, como ele permite que a água, o reservatório está aqui embaixo. Tá? É uma inovação interessante. Nós vamos, logo que termine as fases de teste, nós vamos terminar esse mês, a gente vai lançar no mercado também isso aí. E o isolamento dele é todo com fibra de coco. Tá? Que lá no Nordeste é abundante. Né? Bem, feito isso, nós vamos falar um pouco agora do tema, que é realmente a dificuldade de tirar o DATEC. Tá? Qual é o problema nosso de tirar o DATEC? Nós, antes de sair Minha Casa Minha Vida, nós fomos pleitear que fosse construída Casa Olé na Caixa Econômica Federal, que era o órgão financiador lá do Estado do Ceará. Nós fomos orientados, queríamos fazer teste de desempenho, tal. Nós já fizemos teste de desempenho junto à Universidade Federal do Ceará e ao NUTEC, com a nova norma, a 15575. E nós recebemos a GEPAD, o Dr. Cláudio Bueno recebeu muito bem, e criou-se um grupo de inovação tecnológica da Caixa, que avaliou o sistema e me deu a viabilidade técnica em 2008, tá? Para que a gente começasse a construir. Quando saiu o Minha Casa Minha Vida, foi instituído o SINAT, tá? Que eu sou de acordo que tem que existir o SINAT, tem que existir a TEC, tá? Até para regulamentar, para não ter nenhum aventureiro e quem criar os sistemas nossos, a gente tem que estar protegido por esse tipo de coisa. Só que tem uns entraves, né? Os entraves que eu vou contar para vocês aqui primeiro são as distâncias usitas. Isso é um diferencial competitivo para quem está na região sudeste, que leva em relação, vantagem em relação a nós do Nordeste, impressionante. O custo da gente tirar um SINAT lá no Ceará é muito pior, é muito mais caro do que do que uma empresa que esteja situada no sul e sudeste. Tá? Dificuldade de informações, dificuldade de comunicação é muito grande. Então, essas são as principais, na minha opinião. A localização dos itens, para mim, isso aí é o ponto que a Secretaria até reconheceu. Exigência de testes em materiais de uso consolidado. Sabe o que estão exigindo agora? Eu estou com o meu RTA, Relatório do Técnico de Avaliação, está pronto desde janeiro de 2011. Né? 2011, não, 2010, desculpa. Vai fazer 2 anos, foi mais de 2 anos. Agora me exigiram um teste de fogo numa parede de alvenaria. Tá? Um teste de fogo numa parede de alvenaria. A gente tem que ter bom senso. Você fala de embriaguez? Talvez. Eu acho que sim. É o de embriaguez. Esse, o de fogo, não precisa mais. Não, por isso. É o teste de embriaguez da alvenaria, é isso. Sarquis,
Eu, quando quis apresentar aqui, pedi permissão para apresentar a tecnologia, foi para mostrar a dificuldade que a tecnologia tem. Minha inovação não é de produto, eu não inventei nenhum produto. É de processo, estupidamente simples. Né? Eu queria mostrar aqui, olha aqui os itens. Tá? Onde é que estão localizados 80% aí na região sudeste? Tem 2 lá na região nordeste. Os Datex, 82% dos números da TEC que foram retirados, todos estão na região sudeste. É porque o pessoal lá da região sudeste são mais capacitados que nós lá do Nordeste, lá do Sul. Será que é isso? Ou porque os institutos estão aqui? Hein? Aqui, pois é. Vamos deixar para o debate? Vamos debater? Não, aí eu queria só... Estou terminando. Todos os DATECs foram aprovados pela instituição local da região sudeste. Né? 7 do IPT, 3 do Facombar e 1 também. Tipologias: 9 paredes de concreto e 2 paredes de piso. Era só isso que eu tinha para falar, Sarquis. Vamos discutir que é melhor. Muito obrigado. Eu queria ficar de pé, o coordenador, o presidente das cooperativas do Brasil todo. E já passo com você, Dionísio. 5 minutos, é suficiente? 3 minutos. Coopercon é competente. Não, eu queria que as cooperativas levantassem, por favor. Obrigado. Senta, mamãe. Senta, mamãe. Vamos lá, Luciano, mapa, Luciano. Obrigado. Contada a partir do momento que aparece. Já está contando o tempo dele, não está, gente? Enquanto isso, eu passo a apresentação. Acabou. É um privilégio estar aqui falando em nome de centenas de construtoras, hoje congregadas em 12 cooperativas regionais, e, por sua vez, 12 cooperativas de compras que se congregaram em torno da Cooperativa Brasil, Cooperativa Central de Compras das Construtoras Brasil. Então, agradeço já o Sarquis pelo espaço e era bom que tivesse slide. Bom, mas aí está, a Cooperativa Central da Construção Civil do Brasil, que hoje congrega 12 cooperativas regionais, 9 do estado do Nordeste, mais Distrito Federal, Goiás e Rio Grande do Sul. Em torno delas, centenas de construtoras. Bom, se a gente tivesse que falar o objetivo maior, pode ser que seja esse aí. Permitir que um número elevado de construtoras se unam em torno de compra de determinado insumo ou serviço e possibilitar que obtenham melhores preços e demais condições comerciais que fruto do maior volume de compra ofertado. Esse é o principal da história. Todas essas cooperativas, elas se congregam em torno de uma lei nacional, que é essa Lei 5764, que foi criada, foi em 16 de dezembro de 71, que é a Lei do Cooperativismo. O marco da construção civil, na nossa opinião, é a criação da Coopercon do Ceará, que foi fundada em 1997, e baseado muito nesse preceito é que a Câmara Brasileira da Indústria da Construção estimulou o surgimento de cooperativas em diversos estados. Então, 2008, 2009 foi o ano que o Sarquis andou pelo Brasil todo, disseminando a ideia e aí encampada por vários dos nossos companheiros aí. Em 2010 foi criada a nossa cooperativa. Esse seria o emblema. O grande ajuda o pequeno, sem que para tanto tenha de abrir mão de qualquer benefício que teria direito caso estivesse comercializando sua compra sozinho. Essa é a ideia, é ajuda mesmo, é cooperativismo pleno. Né? Então, assim,
Nenhum cooperado perde nada em participar da cooperativa. Ajuda, todo mundo se ajuda. Para filiação, é muito simples, é super simples. Eu estou dando exemplo de Brasília, lá da gente, por exemplo, que uma empresa, uma construtora, para se filiar à cooperativa, ela paga 24 prestações de R$300, as prestações são em reais do Estado. E mais uma parcela de R$40, caso o diretor da empresa queira participar de qualquer órgão, seja do Conselho Administrativo, seja do Conselho Fiscal da empresa. Documentos são esses aí: termo de pessoa jurídica, cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, contrato de constituição da empresa e CREA, autenticado. Termo de pessoa física e cópia autenticada do CPF e RG, no caso, precisar da pessoa física. Se a empresa é cooperada, qualquer SPE dela participa da cooperativa sem necessidade de novas filiações. Bom, depois não necessita pagar mais valor algum à cooperativa. Na verdade, não é bem assim. A cooperativa vive das compras que faz. E essas compras que a gente faz, todos que participam, caso a compra tenha um sucesso, a gente combina, deve pagar uma taxa, que seria uma taxa que a gente tem, uma taxa administrativa, uma taxa de sucesso para a cooperativa, que pode ser, tem um valor aí de 3%, mas que varia bastante em termos da compra. Quanto maior o valor da compra, menor a taxa que o cooperado paga para a cooperativa. Ninguém é obrigado a participar de compra alguma. E você não é tratado de forma diferente por causa disso. Você pode, inclusive, comprar o mesmo produto que a cooperativa está comprando, você na sua empresa. Mas, então você não tem essa obrigação. Mas todo esse dinheiro que a cooperativa vai arrecadando e vai formando um fundo de caixa, e isso a gente que já está aí há 4, 6 anos militando na ideia, a gente vê que aí que seria o pulo do gato. Em primeiro lugar, que por ser uma lei, eu volto a dizer, que rege uma lei maior do cooperativismo, todo final do ano fiscal, todo o lucro da cooperativa pode ser dividido entre os cooperados de forma proporcional. Aquela empresa que fez mais compras, ela tem direito a um reembolso maior do que uma que fez menos compras. Aquela empresa que não fez compra alguma, ela não recebe nada desse bolo. Mas aí a cooperativa também pode usar esse dinheiro para aportar em ideias que ela julgar interessante. Por exemplo, e a gente entende que cooperativa é uma ideia interessante, muito para empresas pequenas, médias, mas volto a dizer, é muito legal que tenha esse mix com empresas grandes também. Mas, às vezes, um projeto que nem aquele colocado ontem no BIM, sobre o BIM que foi tratado aqui, às vezes uma empresa que nem a Gafisa, quando ele fala que o grande custo dele foi investir no software, a gente sabe que não é só isso, ele tem o custo do software, mas ele tem que ter um staff para cuidar daquilo, envolve projeto, envolve uma série de outros gastos, que às vezes um cooperado sozinho não teria condições. Mas a gente pode abraçar essa ideia a nível de cooperativa e a cooperativa financiar para os cooperados, através de um projeto modelo com algumas das empresas, e difundir essa ideia por aí. Isso é uma ideia que eu estou dando. Tem outras, tem viagens técnicas, tem uma série de coisas que a gente pode fazer com esse dinheiro aí que a gente armazena. Então, assim, para mim, esse é o grande pulo do gato da nossa associação. Bom, falei isso aí, dificuldade. O que a gente vê de hoje, 4, 6 anos trabalhando, volto a dizer, que o processo em si é muito simples e, de fato, não tem dificuldade. No que diz respeito à organização, o que falta, o trabalho que a gente tem visto assim, o que a gente percebe assim, que falta ainda, a gente tinha no início uma ideia de que a gente teria muito dificuldade com os fornecedores. E a gente vê que devagar a gente está conseguindo passar essa ideia à frente. Tanto é que grandes fornecedores em diversas regiões estão nos procurando. Os exemplos hoje são vários, são dezenas de empresas. O que a gente acha ainda que a dificuldade está no próprio setor. Seja na questão de, às vezes, planejar uma compra, que aí nessa hora que a gente vê que a dificuldade é grande, né, Marcos? Às vezes a gente está com o produto bom, o produto barato, na conta, esperando só
o cooperado devolver a planilha com a demanda dele. E a gente, às vezes, isso vai se dificultar. Até a própria questão assim, política mesmo, a pessoa não entender que esse movimento é um movimento muito interessante da gente se encorpar, ser respeitado no mercado. Então, assim, hoje a gente ainda vê que a gente não dá prazos ainda maiores por causa mesmo da gente, empresa, e nem das empresas, não tanto do fornecedor, não tanto do mercado. Alguns exemplos de compra. Coopercon Alagoas fez compras no valor de 47 milhões de cimento. Coopercon Rio Grande do Norte, 15 milhões entre cimento e concreto. Coopercon do Rio Grande do Sul, 1,5 milhão em compra de louça e chapa de compensado. Ceará, 30 milhões de elevadores. Coopercon Ceará também, 33 milhões de concreto. Maranhão, 2,5 milhões de cimento. DF, 10 milhões de compra de aço. Hoje a gente no DF, para vocês terem uma ideia, a cooperativa é o terceiro maior cliente da Celor. E como terceiro maior cliente, a gente é tratado de uma forma, que a gente entende assim, de uma forma assim, eles nos procuram, enfim, a gente tem um tratamento diferenciado por essa razão. 7 milhões de compra de elevador. Aí é só um gráfico que eu queria passar, ainda usando o exemplo da Coopercon Brasília, para vocês verem, a gente está desde julho de 2010 comprando aço. E esse preço amarelo é o preço que a cooperativa está comprando. Se vocês verem aí, ó, a gente pegou um preço de uma empresa média, de uma empresa grande e de uma empresa pequena que não são filiadas à Coopercon. A gente procurou e tal. E botamos o preço da Coopercon. Vê que, tirando o mês de junho de 2012, em todas as situações, o nosso preço da cooperativa foi um preço diferenciado, mesmo em relação a esses grandes. A gente está falando de aço. 50 centavos na compra de uma barra de 12,5 não é pouca coisa. Então, assim, a gente está mostrando aí um exemplo concreto de que, se organizar, a gente consegue grande sucesso. Então, hoje a gente está inauguramos hoje aqui no evento, a gente inaugurou o site da Coopercon. Aí, sabe, se eu tiver, na hora do debate, assim, se puder projetar o novo site da gente, da Coopercon Brasil, e aí a gente está com Twitter, Facebook, e-mail, enfim, uma série de inovações nesse sentido que a gente entende que vai ajudar no maior convívio entre a gente, no maior contato. Era isso. Obrigado. Antes de passar para os debates, nós fomos procurados por um pessoal aqui de Belo Horizonte, E Paulo Marcelo, eles querem montar uma cooperativa, botar aquele estado de Minas, esse estado verde naquele mapa das cooperativas, e nós pedimos então, né, Paulo, que procurasse o Sinduscom para fazer tudo dentro desse ambiente nosso do Sinduscom de Minas Gerais. Já está feito? Tá bom. Parabéns, Dionísio. Obrigado. Os debates estão abertos. Primeira pergunta. Cipião. Primeira pergunta. Pode ser segunda? Desculpa, Zé. Bom, Pode passar para o Zé? não. Vamos, Cipião. É porque, rapidamente, com todo respeito à brincadeira, tá certo? Eu mais vou fazer um relato para ajudar o que o André está falando e contrariar um pouco o que você diz, André. A facilidade de quem está no Sul não é nenhuma. Eu mostro um périplo para vocês, eu trouxe, fiz questão de imprimir, das 3 tentativas com o IPT, o Falcon Bauer e o Lenk. Gastei joelheira e cotoveleira, pedindo, pelo amor de Deus, que eles fizessem simplesmente uma proposta para avaliar o nosso sistema. Nada mais é do que processo. Todos os materiais são amplamente conhecidos. Eu trato de laje alveolar e parede de concreto que se usa há centenas aí, pelo menos de meses, de anos. Né? Não consegui o sucesso deles me fornecerem preço, uma proposta para que eu pudesse fazer, e acabei contratando no Nordeste. Sou um cliente da Tecomate.
Tá certo? Contratei, é verdade isso. Eu tive em 3 ocasiões em Recife, por conta de que meu filho também mora lá e trabalha na refinaria, e descobri que a Tecomate presta serviço na refinaria e era um ITA, e contratei efetivamente na semana passada, e eles me prometem entregar o Datec em 90 dias. Descobri que isso é impossível em 90 dias, porque precisa fazer um teste, um exame de parede, resistência ao fogo, uma parede de concreto que se usa uma cacetada de ano, para dizer um termo um pouquinho mais chulo. Tá? Isso é extremamente... E aí vou cair no IPT, que não quis me dar preço. Eu tenho aqui o relatório, se precisar, alguém está disponível. Posso sofrer algum tipo de represália, não sei se vou sofrer, mas já sofri tantas aqui dentro, desde 97 em ENIC, eu já tomei tanta porrada que mais uma não vai doer mais. Então, assim, é para dizer que a notícia que eu tenho é que para fazer o ensaio a fogo são 4 meses. E ele diz, o Tecomate, está aqui a proposta, que em 90 dias ele vai me dar. Não vai ter jeito. Se não fosse a flexibilização que o pessoal da Caixa teve, Vitor Aldalati, junto com o Zig, com o Everton, lá do Rio Grande do Sul, certamente nem você nem eu estaríamos fazendo esse processo. Não? Se eles não tivessem o discernimento de ver que o processo é demorado, é importantíssimo, não podemos abrir mão dos institutos de avaliação, de maneira nenhuma pode ser nunca nosso pedido, nosso discurso, que a gente elimine esses erros. Nós temos que tratar de ter ITAs com maior velocidade e que não tenham reserva de mercado. Isso é fundamental. Eu estou construindo, estou fazendo, mas eu estou fazendo limitado ao Rio Grande do Sul. Eu não sei se eu vou sair do Rio Grande do Sul ou não. Acho difícil, mas isso é uma decisão de negócio minha, não é do Datec. Então, o que eu preciso trazer aqui é que nós estamos embretados, nós temos que achar uma solução, ou talvez diferenciar materiais conhecidos, de uso corriqueiro, do cotidiano, que eu estou falando de laje alveolar, que se for em qualquer obra hoje, parede de concreto conhecida com 12 centímetros, que é muito mais um processo do que um novo material. Nós não estamos inventando nada, diferentemente de tantos outros. Esse é o meu registro, que eu acho que é fundamental. Perfeito, Cipião. Zé Carlos, questão de ordem. Não, responda, por favor. Bom, está escutando? Está funcionando? Tá. Não, deixa eu dizer aqui uma coisa. Eu pedi para o Sarkis para dar uma oportunidade. Não estou ouvindo aí. Estou falando aí, estou falando, mas não está funcionando. Está ouvindo aí? Levanta aqui. Tem outro microfone? Não. Então troca, por favor. Alô? Essa é verdade. Levanta aí, Zé. Levanta aí, Zé. Viu, Salete? Eu tinha que pedir para o Sarkis até falar no começo por causa disso. O SINAT, na verdade, eu vou contar uma historinha. O SINAT ficou adormecido por alguns anos dentro do governo. Quando veio a Minha Casa, Minha Vida, quando nós projetamos moradia digna, lá dentro dele, estava a necessidade de você criar sistemas inovadores. Porque senão jamais você faria o volume de casos na escola, para a gente poder atender sem trabalhar com sistemas inovadores. E nós forçamos, foi proposta da CEVIC, dentro, não só da CEVIC, de todas as entidades, de todos eles que estiveram lá dentro, que bancaram politicamente o SINAT, vamos deixar bem claro, bancaram politicamente o SINAT, para que o SINAT fosse em frente. Por quê? Não, posso falar? Não. Não estou vendo. Senhor, desculpa, era para o senhor estar aqui na mesa conosco. Faz favor, por favor. Não, mas a culpa é minha. Não, mas por favor, chega aqui, por favor. Mas o... Desculpa, Zé. Mas deixa eu contar essa história que eu acho que é importante. Então, de alguma forma, politicamente, nós forçamos muito a barra para que o SINAT existisse. Qual é o objetivo do SINAT? O SINAT era para agilizar a aprovação de sistemas construtivos e inovadores. Qual é a conclusão que a gente chega? Isso foi em 2009, fazem 3 anos. Se esses produtos nós estivéssemos desenvolvendo norma técnica, provavelmente, Cipião, já teria feito a norma técnica. De alguma forma, o SINAT não andou. Quando a gente vai olhar os problemas, o André me levantou a bola e o Cipião agora, então, jogou lá em cima. Quando você vai olhar, primeiro tem algo que eu acho que já foi consertado, pelo que eu sei. O que acontece? Existe uma distorção do processo,
que era, eu pedia aprovação comercial de uma ITA, e essa ITA depois ia me aprovar meu processo construtivo. Tá certo? Isso é uma distorção total. Ou seja, aquele cara que de repente perdeu a concorrência comercial para eu pedir, era o cara que votava a favor ou contra o meu sistema. E era quem poderia, de alguma forma, botar empecilhos para que não acontecesse. Mas não é assim ainda, não? Não? Não, acho que já mudou. Já Eles mudou. não têm assento? Não, mas não vota. Não vota. Ou seja, isso diminuiu a força, apesar de ainda manter posicionamento sobre isso. Segunda coisa agora é o seguinte, Salete. Eu quero te dizer, vou te botar uma coisa claramente aqui, que nós temos que tomar uma atitude. E o CETEC está lá para nós tentar fazer isso. Imediatamente. Não tem. Pois é, por isso que eu fiquei de pé. Eu pedi para falar antes. Tá certo? Você é quem conduz as coisas. Eu quero dizer o seguinte. É impossível. Eu vou dizer uma coisa para vocês que é muito forte aqui. Por isso que eu concordo que não tem cabimento nós exigirmos ensaio, propagação de feira. O nosso companheiro da HO acabou de dizer que a parede é corta-fogo. Tá certo? Claro que é qualquer de nós que tem dúvida quanto a isso. Só que tem uma característica, sabe, que eu me toquei. Esse é o maior problema hoje que nós temos no Senado. É o tal do ensaio da propagação de fogo. O André falou muito bem ali, quando ele falou o seguinte: produtos consagrados por alvenaria, parede de concreto, exigir ensaio, propagação de fogo, isso é absurdo. Tem uma característica que isso me incomoda e eu tenho que abrir minha aula, que está me incomodando veementemente. Por acaso, quem fez a diretriz é o único que faz o ensaio no Brasil. Você entendeu? Isso que eu queria deixar muito claro para vocês. Isso que está me irritando profundamente. O que ocorre? Quem fez a diretriz, que está exigindo isso, é o único que faz o ensaio no Brasil. Entendeu? Isso ok, mas peraí. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: como é que nós fazemos isso aqui? Não, mas peraí. Como é que fazemos isso rapidamente? Essa é a minha pergunta para você. Entendeu? Eu queria que você me respondesse isso. Como é que nós podemos proceder imediatamente para sair dessa distorção que está feita? Não tem cabimento. Não tem cabimento, entendeu? Não tem cabimento nós estarmos refém de um determinado sistema, sabe? Deixa eu responder, porque vai acumulando. Vou responder já uma parte, embora vai existir outras perguntas. Primeiro, vou começar com o Zé. O Sinat não ficou adormecido em nenhum momento. Não ficou porque eu tenho 27 anos lá dentro e te asseguro que ele não ficou adormecido. O que acontece é que o Sinat é um sistema, e eu não quis me alongar aqui na exposição, podia ficar fazendo exposição acadêmica, né? O Sinat ele não foi criado para o Minha Casa Minha Vida. Ele foi criado de um outro enfoque. Ao contrário, foi para votação no CETEC, quando o governo, e aí sim, né, eu estou dentro do Ministério das Cidades, chega e diz: Salete, nós precisamos começar, e aí o Clóvis está aqui representando a Caixa, a utilizar sistemas inovadores no Minha Casa Minha Vida. Quando é que o Sinat vai começar a funcionar? Eu digo, olha, a portaria de instituição do Sinat já foi publicada. Não, ele recém tinha sido publicado. O que ocorre é que o Sinat está inspirado num modelo de médio e longo prazo. Se o Minha Casa Minha Vida tem a intenção de execução em alta velocidade, isso foi uma posição minha como técnica dentro do Ministério, antes de submeter a consulta do CETEC. Talvez este não seja o instrumento mais adequado para ser utilizado para um programa dessa envergadura. Não temos outro, e a Caixa Econômica Federal não vai ter mais como criar grupos que vão avaliar essas tecnologias inovadoras, porque antes o que acontecia quando eu mencionei aqui 200, 300 mil unidades de contratação? Vinha um ou dois sistemas inovadores, a Caixa reunia lá, ia o IPT, ia o FPQ e avaliava pontualmente essas tecnologias. Quando você cria um sistema, ou seja, é algo que vai ser implementado de forma sistêmica e, portanto, perene, você tem que ter estrutura para isso. E nós não tínhamos.
Aí foi para votação no CETEC e houve uma bola dividida assim. Muitos daqueles que ajudaram a formular, isso é a primeira resposta que eu estou te dando, depois eu vou fazer a segunda, que é com relação ao IPT. Aqueles que ajudaram a conceber o SINAT, que durou, sim, 10 anos, eu te cito o nome de todos os programas que antecederam o SINAT, tá? Inclusive com recursos do FDS, também com apoio da Caixa Econômica, e também apoio da FINEP. Todas essas discussões foram colocadas em votação, muitas das entidades votaram contra e disseram não dá para ser o SINAT, e eu vou dizer por duas razões. Algumas votaram contra para preservar o sistema, que era a minha posição. Para preservar, porque o sistema não pode ser utilizado de forma equivocada. Se ele não é para ter uma implementação VaptVupt, né? Se ele não tinha estrutura para isso, ele não podia ser utilizado como um instrumento para Minha Casa Minha Vida. Outros votaram contra porque ficaram com receio da barreira que podia se criar ao aumento da produtividade. Por outro lado, havia um receio muito grande, que foi a maioria, de que se começasse a utilizar tecnologias inovadoras sem critério, e a Caixa não ia ter estrutura para avaliar. E a Caixa, ao contrário do que foi mencionado aqui, eu não lembro por quem, mas o Cláudio está aqui agora ao meu lado para confirmar, ela não tem o papel de fiscalizar, não, a tecnologia inovadora. Entende? O papel da Caixa é outro. Então, isso sim era um gargalo. Então, o que tínhamos como decisão? Bom, o bom é inimigo do ótimo. É melhor contar com o SINAT do que não contar com nada. Então, essa foi a decisão que o CETEC, na ocasião, deliberou por utilizar o SINAT como critério de exigência no Minha Casa Minha Vida. Essa é a primeira resposta. A segunda, com relação ao IPT, e respondendo aos demais colegas aqui. O SINAT, quando foi concebido, o principal agente que nos auxiliou na concepção o tempo inteiro dessas discussões, de fato, foram os técnicos que participavam do IPT. Por quê? Porque era a instituição que tinha maior conhecimento sobre o tema ao longo daqueles períodos, tanto que todo mundo sempre consultava o IPT. Uma coisa é você ter laboratórios de ensaio, outra coisa é você ter, né, uma estrutura toda como instituto de pesquisa. Então, hoje, é necessário revisar o regimento do SINAT. O que nós estamos fazendo? Por isso que eu deixei ali parada aquela foto onde eu estou conversando com a FINEP. A FINEP tem uma rede de pesquisa que foi aprovada por consulta pública e ela foi instituída para o SINAT. Simplesmente eu peguei no meio. Eles estavam assim, fazendo outras coisas para o SINAT. Aperfeiçoamentos do SINAT. Cheguei, fizemos uma videoconferência com todas as universidades, são 9 ou 11, agora não lembro, tá? Mas enfim, que fazem parte da rede de pesquisa. Eu fui à FINEP durante a Rio Mais 20 e nós dissemos assim, para tudo, vocês não vão continuar fazendo isso, nós vamos rever o funcionamento. Eu quero que vocês peguem tais e tais e tais problemas que estão acontecendo no SINAT e vocês vão nos ajudar com esse recurso público a rever o regimento. Então já marcamos agora para julho uma reunião virtual, primeiro com as universidades, e depois um workshop onde todos vão ser chamados, né? Onde nós vamos estar discutindo diretamente esse tipo de problema que eu não teria a menor condição de responder para os senhores, que são os especialistas que têm, né? Se é necessário ou não, dentro de um processo, não, mas tem uma série de coisas que teriam que ser incluídas no regimento, Zé Carlos. Então, por exemplo, essa questão do regulamento das ITAs, de como que, quem decide o quê, como que tem que ser formatado esse comitê técnico e como que é feita a apreciação, em que modo que chega a proposta da inovação, isso tudo está muito genérico, porque é um sistema que foi concebido para ser amadurecido ao longo do tempo. Então, tem sim
uma série de ajustes, a gente passou por isso com o SEAC, entende? Que é com o tempo que se aperfeiçoa. O que nós podemos fazer? Sentar com esses professores, que são especialistas, e exatamente colocar todos esses problemas para que isso passe a ser contemplado. Entende? Então, se há a necessidade, por exemplo, do teste de fogo, aí temos que ir para outro caminho. Aí tem que ver o gargalo da capacitação laboratorial do país. Mas o que não podemos é, enquanto coordenadores do SINAT, ficar com aquele buraco negro, sem saber, ou que uma instituição técnica avaliadora simplesmente diga que não vai fazer o ensaio em tantos meses ou deixe de fazer. Tem que haver um regramento. E esse regulamento é que a gente tem que aperfeiçoar hoje, entende? Então, eu não estou podendo chegar e dizer aqui para o André, se daqui a 3 meses ou 4 meses, porque isso não está no meu controle nesse momento. Sai do assunto, é investimento, é norma dentro de uma diretriz que o Maíta fez, o próprio, me ajuda a explicar o salário. Não tem nada a ver com investimento disso, sabe? Não, é porque quando você tem lá os critérios da norma de desempenho e você tem que fazer uma série de procedimentos para avaliar o desempenho do sistema construtivo, tem que ficar claro também qual é o papel da ITA, entende? Então, quando eu falei, inclusive hoje, na exposição, você vai ter uma rede, e nem todas as ITAs têm que fazer tudo. Você pode contar com uma rede de laboratórios que estejam, inclusive, penduradas nas ITAs. Agora, o que não pode é ficar tudo conforme o DNA do IPT. E é isso que a gente pretende, com o apoio da FINEP, e tem recursos para isso, de imediato já aperfeiçoar. O contrário, nós não temos, nesse momento, por meio do SINAT, e aí sim entra uma decisão da Caixa aí, né? Por meio do SINAT, eu não tenho como, nesse momento, dizer que o seu sistema construtivo pode passar, porque nós não vamos fazer isso. Salete, a Caixa está fazendo esse papel que não era para ser feito, muito bem feito. Sim, mas aí é uma decisão da Caixa, A não Caixa. é uma decisão do SINAT. O SINAT é um sistema, ele não é, o SINAT não é a norma. É outra coisa, só um instantinho, Cláudio, para esclarecer. O SINAT é um sistema, é um mecanismo, tá? Onde você utiliza uma metodologia para, com o poder de compra, o governo ter mais segurança para garantir que essas unidades, daqui 5, 10 anos, não estejam com patologias e que, numa quantidade muito grande de produção, isso venha a prejudicar o usuário, o consumidor final, concorda? Isso aí é um sistema, ele não é a norma de desempenho. A norma de desempenho é, inclusive, o que vai dar mais lastro para a operação do SINAT. Que hoje a gente está tendo que discutir coisas que já estão contempladas. Se a Caixa não tivesse assumido esse papel, nem ele, nem eu, nem um de nós. Bom, mas aí não é SINAT. Não, mas isso não é SINAT. O que o Zé está discutindo é o SINAT. Perfeito. Vamos para a solução. Clóvis. Estou respondendo. Bom, boa tarde a todos e a todas. A Caixa Econômica Federal não certifica nenhum método construtivo. A Caixa Econômica Federal recepciona, de acordo com a norma, resultados de ensaios e, tendo esses resultados, ela dá uma viabilidade prévia. Tá? Eu noto que nessa nossa conversa tem uma convergência muito grande de que precisamos ser mais ágeis e que o SINAT precisa sim de uma reformulação. E eu estou sentindo, na fala da Salete, se eu estiver errado, não me corrijo, de que esse esforço será favorável para isso. Tá? O que eu quero lembrar a todos é que, para além de se só fazer um regramento processual melhor, é a capacidade do país, a capacidade acadêmica, a capacidade das ITAs, né? E para citar isso, e para exemplificar isso, eu queria trazer uma experiência da Caixa, que a Caixa agora vai contratar a revisão das suas 5.000 composições do SINAT referencial. Isso é um assunto que eu acho que muitos já conhecem, o Zé Carlos conhece, essa vítima prestou um serviço para a Caixa muito forte,
a metodologia da revisão de todas as composições, porque o SINAP é o Sistema Nacional de Preços para Obras Públicas. Essa metodologia foi consignada no TCU, junto à CGU, e ficou em consulta pública. A CEBIC ajudou, a CGU ajudou, então isso ficou em 90 dias aberto, e recepcionamos essas contribuições e finalmente colocamos isso em licitação, e agora a licitação foi aberta, recebemos as propostas, né? Para nossa surpresa, senhores, para essa revisão, nós recebemos 2 propostas, sendo que uma, tecnicamente, não conseguia chegar no mínimo da nota técnica. Não houve um entendimento do serviço que deveria ser feito, tá? Para nossa sorte, a outra empresa ofereceu, entendeu a metodologia, ofereceu uma proposta do ponto de vista técnico muito robusta. Então, a análise técnica já foi feita pela Caixa e agora nós estamos já na fase da análise comercial, que é técnica e preço, e deve sair resultado por agora. Mas por que eu trago isso para os senhores? É assim, o país, ao longo desse tempo todo, houve um certo desaparelhamento da questão da engenharia, né? Então, a Caixa está passando por uma fase muito difícil para fazer uma aferição do sistema nacional, de uma coisa que a gente esperava que tivesse um interesse acadêmico muito grande, porque o pessoal da academia que estiver nesse trabalho vai ser referência por muitos anos, vai ajudar, são 5 anos de revisão. E nesse primeiro ano nós queremos fazer a revisão da parte de edificações prioritariamente, porque é justamente aonde que o país está pulsando. Eu participei de outras comissões, eu quero lembrar, em agosto agora eu faço 30 anos de Caixa, 29 como engenheiro da Caixa. Durante minha trajetória eu nunca vi nada na construção civil como que está acontecendo agora, né? E não é ufanismo só do Minha Casa Minha Vida. Então há uma mudança de comportamento, de injeção de dinheiro na ponta, que afeta a cadeia como um todo. Então nós estamos vivendo uma fase muito boa e que ela vai se perpetuar, né? Historicamente tem uma necessidade. O país precisa de infraestrutura, o país precisa de casa, mas nós não estamos aparelhados nem tecnicamente para... Então, assim, mesmo que a gente mude, Zé Carlos, e eu acho que a gente tem que fazer um esforço grande para que isso aconteça de uma forma serena, responsável e capaz de dar a resposta que o país precisa, nós vamos ter dificuldade do ponto de vista técnico. Então, é isso que eu estou trazendo para a discussão, que nós precisamos também ter outras ações para que a gente possa avançar, não só, porque é minimalista, é muito simples dizer que a questão é só processual, que nós vamos mudar. Agora nós vamos ter ITA de todo quanto é jeito, vamos ser rápidos e não podemos ficar só na mão do IPT. É isso que está sendo dito, está correto. E eu queria, assim, para sensibilizar os senhores, dizer que no último estudo que a FNA fez, que era a Federação Nacional dos Arquitetos, né, o maior contratador de arquitetos no país, contratador formal de arquitetos, é a Caixa Econômica Federal. Então, eu fico muito feliz com isso, fico muito honrado com isso, mas eu também fico muito preocupado, tá? Quando eu acho importante que a Caixa reforce seu quadro, é uma luta nossa. Nós estamos agora incorporando mais 600 profissionais, já eram 1.300, nós vamos chegar a 2.000 profissionais, a engenheiros arquitetos, ao longo desse ano. Mas eu acredito que tem que ter uma sensibilização maior. E eu quero parabenizar, Carlos, que todas as discussões, todas as comissões aqui levam à reflexão. Então, esse é um esforço que a CEBIC faz, que é muito importante, muito válido, e que eu, sinceramente, não vejo outro esforço de tal magnitude e com tal seriedade. Então, essas câmaras nos ajudam a refletir sobre isso. Então, eu quero trazer isso para os senhores, né? Qual que a engenharia tem que ser... Nos deslocamos todos aqui, fazendo um esforço desse para fazer uma engenharia melhor para o país. E assim, nós não podemos discutir só o que é exposto. A gente tem que entender que a estrutura disso, a engenharia tem que ser valorizada como um item absolutamente necessário, né?
Porque todo mundo se preocupa com repasse para a obra, mas muitas vezes o projeto não está contemplado nesse esforço. Então, eu queria trazer esse vídeo, que a Caixa é o maior contratador de arquitetos, e finalmente eu sei que meu tempo é muito pequeno, mas como provocação mesmo, né? Recentemente teve um concurso do TCU, e no concurso do TCU a única carreira que não precisa ser engenheiro é de fiscal de obras públicas. Né? Eu peço que os senhores leiam o edital. Eu peço que os senhores não acreditem em mim. Eu já falei isso no Senado, já falei isso em várias reuniões, o Zé Carlos já é testemunha disso. Eu trago isso porque parece que está solto nessa nossa discussão, mas não está. Queria que os senhores refletissem. Perfeito. E não é só na CGU. Então, acabou de sair, agora já está tudo feito concurso agora, poucos dias atrás, da CGU. É a mesmíssima coisa. Então, assim, para ser dentista no TCU ou na CGU, você precisa ter a sua especialidade. Mas para ser fiscal de obras públicas, não precisa. E, interessantemente, o primeiro lugar do TCU foi uma dentista. Tá? Então, ela vai estar olhando as pontes dos senhores, das obras dos senhores. Tá? Pensem sobre isso, por favor. Uma outra visão, né? Pernambuco. Você podia ser bem resumidinho para nós aproveitarmos o nosso tempo. Primeiro, eu queria tirar uma dúvida, que é a seguinte. Eu não sabia, isso é uma surpresa para mim, que precisava de teste de fogo. A minha informação é que já tinha sido normatizado, né? As paredes de concreto. A parede de concreto está normatizada. Como a parede de concreto? Só com laje. Só com laje, mas aí não como o concreto é um material muito antigo, eu não sabia que era a minha surpresa, entendeu? Para fazer sem a laje de concreto, entendeu? A segunda pergunta é a seguinte: eu já consegui pedra de 30 pavimentos, com 30 pavimentos, usando concreto de 15 MPa, entendeu? Então, a resistência à compressão do concreto, isso fica com conta do engenheiro. Se quiser faz mais, se quiser também, ele faz a conta lá, bota mais ferro, bota mais cimento, entendeu? Exatamente, isso é uma decisão do engenheiro, entendeu? Ele assume essa responsabilidade. E para fazer casa, eu acho, a gente usa tijolo, esse tijolo podre de cerâmica, entendeu? PA, sem qualificação nenhuma, aquilo que a falou, tudo verdade. Essa cerâmica não tem qualificação nenhuma, entendeu? Você quando tem um material melhor, um alumínio, um cimento, esse na mesa é bem feito. Mas cerâmica você é desgraça, entendeu? E então, estou fazendo esse tijolo de cerâmica. E então, pera bem, você usa concreto, o material controlado, o ferro é controlado, o cimento é controlado, e tem que estar 15, 20 MPa. Eu acho um coeficiente de ignorância. E eleva muito o custo da casa. Aí quer fazer casa populada lá, acho que isso deve ser revisto. Perfeito. Bom, eu vou fazer um comentário que eu senti isso na pele. Zé Carlos, nós convidamos praticamente todas as universidades para se inscreverem como ITAs. Há uns 3 anos, me parece. Quando? E o laboratório de Furnas, por exemplo, não conseguiu, é difícil. Nós precisamos de rever isso mesmo, sabe? Eu acho que nós não podemos fazer. Eu estou com uma dúvida aqui. Você vai fazer só com academia? Nós temos que fazer dentro da CEBIC. Nós temos que fazer isso ouvindo as ITAs que não conseguiram credenciar, só um minutinho, que não conseguiram credenciar para ser ITA, né? Que não conseguiram. As empresas que... Esse apelo aqui, Cipião, é o apelo de quem está na ponta, é o apelo de quem produz, de quem constrói, de quem transforma, de quem executa Minha Casa Minha Vida. Então, tem que levar isso em consideração, sim. E tem que ser rápido. Eu até peço para você, se puder antecipar essa reunião, se você quiser marcar já, definir aqui hoje, e o grupo está aqui. O grupo dessa reunião está aqui. Né? Está aqui. Então, e fazemos essa reunião que desde o ano passado, né, Zé Carlos? Nós ficamos de fazer, ou foi começo do ano, dentro da CEBIC, ficamos de chamar a Vossa Excelência, ficamos de chamar as instituições que não conseguiram credenciar como ITAs, ficamos de chamar as empresas que estavam com suas inovações para serem aprovadas, como, por exemplo, produtos já consagrados,
exige teste de fogo. Hoje nós vamos ter um teste de fogo na festa. Muita embriaguez. Muita embriaguez. Hoje nós vamos fazer um teste. Não precisa de outro teste de fogo, não. Então, eu peço aqui para antecipar essa reunião e nos envolver nessa reunião, junto com a academia, Não, sem dúvida. lá na CEBIC. Só para esclarecer a reunião a que eu me referi, não é, imagina, o Zé Carlos preside o CETEC, a reunião a que eu me referi. Não, vamos sair daqui com essa data. Deixa eu Salete. esclarecer uma coisa, dá para vocês escutarem. A reunião é o seguinte, eu literalmente, vocês sabem que a coisa que eu mais utilizo junto com a Caixa é o poder do povo. Existe uma rede de pesquisa, e aí é a academia, que foi contratada com recursos públicos da FINEP para o SINAT. Essa rede de pesquisa são só universidades, são 9 ou 11 universidades. Essa rede de pesquisa estava desenvolvendo estudos que não iriam atender às necessidades que nós aqui estamos, eu sou solidária, senhores, estamos necessitando. Eu sei que isso é. Como agente também do governo, o que eu fiz? Chamei a FINEP e disse o que essa rede de pesquisa fez até agora, já que nós é que viabilizamos a disponibilidade desse recurso. Eles, Salete, ainda não gastaram nem 1% do recurso. Eu digo, então, ótimo. Não, eu achei ótimo. Eles, ótimo. E o que eles estão fazendo? Salete, você está onde? Eu estou aqui no Rio. Vem aqui. Fui lá. Ligamos aquele videoconferência, eu digo, põe o coordenador aí na minha. O que vocês estão fazendo? A gente vai pesquisar não sei o que, o manual do usuário, não sei o que lá. Eu digo, ótimo, continuem. Mas antes, você sabe como é que está o SINAT? O SINAT, eu digo, não. É o seguinte, o SINAT está sofrendo tudo isso que o senhor vai falar e eu preciso que vocês me ajudem nisso. Então foi essa reunião que foi a FINEP, não sou eu, né, porque eles que são os contratantes, que agendaram com a rede de pesquisa, com a minha participação, porque eu atravessei. Eu digo assim, nada disso, vocês vão liberar um recurso para eles fazerem o que a sociedade não precisa? Não. Então, foi estabelecido o seguinte cronograma. Primeiro terá uma reunião de conscientização deles, né, que é agora, semana que vem, sei lá, de que eles vão ter que parar o que estão fazendo. Segundo, aí entra a gente na jogada, entendeu? Aí a gente marca o workshop, porque não adianta nada eles nem saberem a que vem. Então, primeiro tem que avisar essas outras universidades, não sei se são 9 ou são 11, não consigo lembrar agora, mas de que aquilo que elas estão fazendo tem que se ajustar ao que a gente necessita. E elas ainda não tinham sido avisadas, isso foi agora, semana passada, quando é que foi? Qual que é a sua ideia? Avisar as 11 academias. Eu falei que a reunião é com as 11 universidades, não com os RIA, é diferente. Aí Não. depois é que a gente... Não entendi. Seria avisar as 11 academias que eles não vão seguir o curso deles, eles vão parar e vão sentar e nos ouvir, é isso? Isso, vão nos ajudar. Então nós podemos. Eles vão receber recursos para aperfeiçoar o sistema e não para ficar... O pessoal do IPT faz parte? Não, o pessoal do IPT então já não está lá. Ótimo. Então veja bem, o que eu sugiro? Não, tem universidade em todo o país. Então o que eu sugiro? O que nós podemos fazer? Saletinha. Olha aqui, ó. Unicinos está lá. Unicinos acho que é que coordena. São Carlos é que coordena. Onde que desliga? Aqui, ó. Salete. O que eu faço a sugestão, Zé Carlos? Por que nós vamos esperar avisar essas 11 academias? Nós já sabemos o que nós precisamos. Nós já sabemos onde é que dói o sapato, a calça, o cinto, o chapéu, tudo que é. Então nós podemos marcar uma reunião com a sua presença e aí sair daqui com essa data marcada, você quer refletir para a semana que vem, e nós já formatamos um documento, George, que é a vontade, que é a necessidade de todos nós. Entendeu? Se não me engano, não é dia 17 de setembro. 19. Pode ser? 19? Dia 19.
fazer uma, Zé Carlos, vamos. Deixa eu te dizer isso aqui, deixa eu dizer uma coisa. O Clóvis está, você entende o Clóvis, eu também, desculpa. Deixa eu te dizer um negócio. O governo está perdendo um monte de grana por causa disso. O governo tem que entender isso. Esses dias eu estive em Manaus, visitando obra direcional. Tinha uns meninos lá, descobrindo como inovação, preparo de aparelho de concreto, que em 1980 fazia. Em 1980 fazia, que os caras descobriram agora para fazer. Eu quero dizer o seguinte, essa lentidão do processo, quem está pagando é o dinheiro público no faixa 1 que você falou. Por quê? Se eu tivesse essa tecnologia desenvolvida, se eu tivesse aprimorado a produtividade suficiente, ok, Cláudio? A índice de produtividade seria outro, eu poderia estar em outro patamar nesse instante. Concorda, senhor? É óbvio. Agora, esse é o governo que tem que acordar, entendeu? Se o governo não acordar e ficar continuando no nhenhenhen, de coisinha, do dinheiro da FINEP, que faz o edital para meia dúzia, que põe uma... e ninguém pega. Eu nunca vi na minha vida oferecer dinheiro de graça e não pegar. Isso é alguma coisa errada. Claro que é. Entendeu? É inalcançável. Inatingível. Ou mudamos de postura, ou mudamos de postura, ou nós vamos ficar mais 10 anos discutindo nessa sala esse assunto. Ou nós mudamos o posicionamento, ou vamos jogar fora. Essa reunião fazer a reunião independente dessa da FINEP. Essa reunião do CETEC, dia 19, já não quer levar toda essa... Estão convidados. Já estão convidados. Já estão convidados? Sim, mas o que você não quer levar? Está perguntando é se você não teria que fazer, aí eu estou usando o meu bom senso, segundo minha mãe diz, eu tenho algum. Será que não teríamos que fazer alguma estruturação disso? Porque você tem vários atores no CETEC. Sobre os estados que nós estamos, Minas Gerais. Você quer que a gente diz em Minas Gerais? Sim. Você resolve a reunião. Então, você está perguntando a lógica. Então, a gente vai ter que fazer, porque tem outros atores, não é esses aqui, os atores do CETEC vão cair de paraquedas na discussão. Não, deixa eu te dizer. Eu estou vendo, cadê a Laura? Tá lá, ó. A Ilha está pedindo para falar e ninguém... A Ilha está ali. Cadê mais? Eu quero dizer o seguinte. Vamos lá, construtor, e nós Ou se também... encarga de frente, ou nós vamos continuar botando o sujeito que vai para frente. Vamos dar mais, entendeu? Não. Agora eu sozinho não consigo. Ok. Boa tarde a todos, meu nome é Ilha, como já foi dito. Eu estou à frente da ADSIC, que é a Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto, que representa as empresas pré-fabricadores com fábricas constituídas, possivelmente quem lhe fornece a laje alveolar é um dos associados da ADSIC. Nesse contexto, a ADSIC já tem se aproximado há algum tempo, né, José Carlos, da Câmara. Estamos integrando alguns programas de inovação tecnológica e temos entendido o papel que a industrialização tem nesse contexto e que somos fornecedores dessa cadeia que está aqui hoje. Bem, o que eu tenho a considerar não é a questão de regulamento, de regimento, mas são algumas questões técnicas que eu tive que entender para poder avaliar esse processo de uma forma mais consistente. Quando você pega, por exemplo, um sistema que usa uma laje alveolar, vou pegar o exemplo dele, que foi o que levantou todas as questões aqui, que para desprotender, e as fábricas hoje, devido à velocidade do processo, desprotendem com 24 horas, 16 horas. Para desprotender, você tem que ter 21 MPa de resistência na desproteção. Então, o produto que ele está usando na Minha Casa Minha Vida é um produto de altíssima tecnologia que nada indifere da laje alveolar que foi utilizada no Belo Horizonte Shopping ou que foi usado em N shoppings. É o mesmo produto. O que ocorre é o seguinte: existem algumas questões técnicas importantes. Antes da norma de desempenho, existe uma norma que se chama resistência ao fogo nas estruturas de concreto, onde lá, inclusive, o bombeiro participa da comissão técnica lá na ABNT. Uma pena que o Paulo Campos não está mais aqui, mas ele viu as discussões nesta norma que nós tivemos que ter
para conseguir defender o pré-fabricado que tem uma qualidade de concreto superior, desde que adequadamente produzido, em relação às estruturas convencionais. Então, essa questão de resistência ao fogo, ela não vem nem da norma de desempenho. Existe uma norma específica de resistência ao fogo nas estruturas de concreto, que nós, como entidade que representamos uma área expressiva do concreto, temos trabalhado, temos atuado, participado da comissão ABNT e tudo mais. Bom, nós estamos vindo aí de anos, né, mais de 20 anos de recessão, né, e evidentemente tendo uma demanda violentíssima agora, onde a industrialização e os sistemas inovadores estão tendo um papel fundamental, e vocês imaginem o que isso criou dentro da nossa associação, quando eu falei que estava indo para uma reunião no Ministério das Cidades para aprovar a diretriz que tratava os elementos pré-fabricados como sistema inovador, com algumas indústrias dentro do meu setor com mais de 50 anos atuando no Brasil com construção pré-fabricada. Mesma coisa, você vai ver como foi reconstruída a Europa do pós-guerra, os conjuntos habitacionais da Polônia, etc, etc. Tudo pré-fabricado. Muito bem. Então, como explicar isso para eles? Eu disse, olha, eu quero ir lá e quero entender primeiro. Fui convidada para essa reunião, eu vou lá, eu quero ver a norma, quero saber. E entendi que existiam alguns problemas e que nós não iríamos conseguir resolver esses problemas do dia para a noite, mas que nós teríamos que atuar contribuindo, agregando valor ao processo, trabalhando nas comissões técnicas de norma, porque ali, conceitualmente, nascem as questões técnicas. Então, uma vez aprovada uma norma de desempenho, aquela norma está aprovada. Em qualquer situação, é o que vai valer como lei. Isso está no Código de Defesa do Consumidor. Então, o que acontece? A gente viu aí há pouco que vai entrar em consulta nacional a norma de desempenho, certo? Se você for analisar quantas pessoas participaram da comissão, quantas pessoas em relação ao universo total, e quantas pessoas não puderam participar, mas que vão ter a chance de votar, então, nós temos que nos manifestar também nos fóruns técnicos, porque são os fóruns técnicos que vão embasar as IPAs, que vão embasar as universidades, que vão embasar, e os professores, os acadêmicos, todo mundo faz parte. Eu agora estou abrindo uma comissão de norma, junto à ABNT, não estou abrindo não, por solicitação da nossa associação, uma específica, embora o pré-fabricado tenha a 9062, que é a norma de projeto e execução de estruturas pré-fabricadas de concreto, onde os painéis estão lá dentro contemplados, mas eu estou abrindo uma específica de painéis estruturais de pré-fabricados de concreto, separando os painéis arquitetônicos, e recentemente fizemos uma específica de laje alveolar. No final do ano passado, nós, baseado em critérios, que eu estou indo na Europa 2 vezes por ano, participando de uma comissão lá fora da Federação Internacional do Concreto, para trazer dados para cá, para ir na comissão da ABNT, falar que tem algumas coisas que nós estamos tratando aqui diferentemente do que o mundo trata. Então, o que acontece? Se não houver uma efetiva participação nossa do meio técnico, e aí quando chegou no final da norma de laje alveolar, existem lá dentro da comissão de norma 3 classes: consumidor, produtor e neutro. Para você aprovar uma norma técnica da ABNT, tem que ter um percentual mínimo dessas 3 categorias. Eu não conseguia levar construtor para dentro da comissão de norma. Tinha produtor e projetista de estruturas. Nós mandávamos para vários meios via ABNT as convocações, os convites e tudo isso. O que eu quero dizer é a ABNT que encaminha. A solicitação parte de mim. Olha, eu preciso que encaminhe para esses órgãos, mas isso é livre, isso é aberto. As normas técnicas, qualquer um pode participar, consultar o site da ABNT, é público. Mas eu ainda assim solicito o encaminhamento ao que eu tenho cadastrado lá dentro da associação, mas eu tenho que solicitar isso à ABNT, eu não faço diretamente. Bom, de qualquer maneira, a questão que eu quero colocar aqui não é isso, mas eu quero dizer o seguinte: há 20 anos atrás,
nós estávamos numa recessão e que terminou há 10 anos aí, que agora estamos vivendo um momento melhor. Mas até pouco tempo atrás, às vezes você perguntava, por exemplo, sobre controle tecnológico de concreto. Eu assisti uma palestra esses dias de um laboratório de controle tecnológico de concreto que disse que se transformou num determinado período numa empresa de recuperação de estruturas. Porque quando ele queria vender controle tecnológico de concreto, ninguém entendia que isso era importante. Então, nós não estamos só numa transformação de regulamento, de norma técnica, seja lá o que a gente está discutindo aqui. Mas nós estamos também numa transformação conceitual muito forte. E isso está envolvendo não só aqui as construtoras, mas os projetistas, a academia, as entidades, a indústria. E nós todos que estamos aqui hoje temos feito um esforço grande no sentido de conseguir fazer com que as interfaces se relacionem. Perfeito. Então, o que eu quero, só para encerrar, é fazer esse papel de que a gente possa fortalecer essas interfaces e ter uma atuação técnica mais efetiva. Ok. Zé Carlos, você acha que é importante fazer uma reunião antes do dia 19? Para formatar? Então, podemos marcar, eu queria aproveitar a sua presidência e marcar essa reunião com a Salete aqui da nossa BIC. Então, quem pode reunir para tratar desse tema? Nós vamos falar dia 12, tem reunião já, Caixa do Brasil. Vem do Brasil inteiro. Não adianta também juntar as pessoas sem objetividade. Não.